Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Unateia, o quadro do nosso videocast que conecta histórias, vivências e trajetórias profissionais para inspirar quem está construindo o seu caminho. Hoje, a conversa que nos move é a seguinte: o que significa fazer cinema no Brasil em meio a um mercado global que temos relativamente pouca influência? Será? E mais, qual a importância de defender o cinema brasileiro? De valorizar nossas narrativas, nossos sotaques, nossos territórios, nossas imagens? Hoje, vamos falar de soberania cultural. Não como fechamento ao mundo, mas sim como afirmação de identidade, como estratégia de fortalecimento da nossa produção artística frente às relações históricas de colonialismo cultural. E claro, vamos conectar isso à formação universitária e ao papel do curso de Cinema e Audiovisual aqui da UNA, no Campus Liberdade, na construção de novos realizadores brasileiros. Para esse diálogo, partimos de duas grandes vitrines da indústria audiovisual, o Golden Globes e o Oscar, premiações que mobilizam o mundo, definem tendências e consolidam narrativas. Vamos começar? Hoje a gente está aqui com três pessoas que são muito importantes para a gente poder tratar a respeito desse tema. A gente está aqui com a Joana, que ela é professora aqui no Centro Universitário UNA. Nós estamos com a Cora, que é nossa aluna, e estamos também com o Rodrigo, que é nosso ex-aluno, e parte da nossa conversa vai ser muito relacionada a essa vivência deles no mercado, nesse começo de trajetória profissional, nesse começo de possibilidades que nós temos dentro da carreira no mercado do cinema. E para começar, eu queria pedir a cada um deles que se apresente, fale quem é, o que é que vocês já fizeram, o que é que vocês pretendem fazer ainda. Começar pela Joana. E aí, Joana? Meu nome é Joana Oliveira, eu sou professora, mas sou cineasta também, principalmente trabalho com roteiro e direção dentro do cinema e também sou consultora de roteiros, assim, tanto de longas metragens quanto de séries, ficção, documentário, eu vou mais ou menos por todas as áreas, gêneros do roteiro, da narrativa, né? Você perguntou o que eu quero fazer, eu ainda quero conquistar o mundo. Maravilha! Chiquérrimo. E você, Cora? Bom, eu sou a Cora Rodrigues, eu sou estudante do terceiro período do curso de cinema. Eu aspirante a cineasta também, né? Acho que como todos os meus fellow alunos. Atualmente eu tenho mexido mais com a área de produção audiovisual, mas eu planejo mesmo chegar na direção até então, né? Porque acho que o curso a gente vai conhecendo outras áreas. E é isso. Legal. Massa demais. Meu nome é Rodrigo Azevedo, eu sou cineasta, produtor cultural e pesquisador. Fui aluno da UNA, já vai ali 10 anos que eu me formei. Tem um tempinho, é assustador pensar nisso. Mas trabalho, assim, hoje em dia, atualmente, especialmente com curadoria e produção de mostras e de festivais aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E como cineasta eu atuo mais nas áreas de direção e de montagem. Uhum. Trabalho como assistente de direção e diretor assistente, na maioria das vezes. E trabalho como montador já também há bastante tempo. Foi meio que o primeiro caminho por onde eu me enveredei. Mas depois fui me apaixonando assim, por outras coisas, especialmente, né, depois do curso, igual você falou. Acho que o curso amplia a nossa visão para outros caminhos possíveis. Então, determinadas coisas que a gente chega achando que eu vou ser isso. Eu achava, por exemplo, que eu ia adorar roteiro. Tenho pavor de roteiro. Admiro muito quem escreve. Tem assim, mantenho distância. Porque são coisas que a gente vai descobrindo, assim, onde que a gente tem determinada afinidade, né? Com As certeza. possibilidades da gente e tal. Acho que... Enfim, e o mercado é muito extenso, então são muitas possibilidades. Isso é muito legal porque quando eu estava no terceiro período da faculdade, eu ainda não tinha ideia do que eu ia fazer depois. E, sei lá, eu devia estar no quinto, sexto período quando eu descobri que o que eu queria, na verdade, não era necessariamente trabalhar com cinema diretamente, porque eu queria ser professor. Uhum. Então, foi durante a faculdade que eu pensei assim... Acho tudo isso muito legal. Quando eu entrei, pra vocês fazerem ideia, falando de mercado, o meu grande sonho era ir pra Índia, pra Bollywood.
para poder fazer musical em Bollywood. Muito legal. Achei chiquérrimo. Eu Muito acho incrível diferente. até hoje, mas aí depois eu vi, não é pra mim isso. Mas tô feliz onde eu tô. Você não se apresentou. Verdade, eu não me apresentei. Eu sou Chay, Gustavo Chay, a maioria das pessoas me conhece como Chay. Eu sou professor hoje de cinema aqui na UNA e coordeno o curso de cinema também. No mercado audiovisual como um todo, eu atuo mais com a parte de audiovisual para educação. Então, para além disso, eu tenho uma empresa que a gente trabalha com produção de curso, videoaula e etc. Que é uma área que eu gosto muito. Então, me interessei pela educação e segui para isso em todas as frentes possíveis. Mas para a gente poder começar a pensar a respeito de cinema brasileiro, para vocês, eu queria entender o que é fazer cinema brasileiro hoje. Eu acho que é um caos. Eu acho que é adrenalina o tempo todo. Mas eu acho que é muito. Eu acho que é muito bonito também a gente correr atrás das mínimas possibilidades e se agarrar a coisas pequenas, assim, pra gente poder dar sequência às nossas produções. E como isso cria um vínculo muito bonito e muito forte, né? Porque, assim, as produções independentes, elas têm um pouco mais de dificuldade, assim, pra poder se formar e se manter. E eu acho que quando você tem o apoio, assim, de uma equipe, todo mundo focado, tipo, nossa, vamos fazer isso acontecer. Eu acho que, além de impulsionar o projeto em si, eu acho que é muito revigorante, assim, pra gente, né? Bom, eu acho que desde sempre fazer cinema, eu acho que é um ato de resistência, em alguma certeza. medida, e um ato de insistência, né, de persistência, assim, dessa vontade de instaurar um determinado mercado que vem e vai, né? Na história do cinema brasileiro, ela é muito flutuante, assim, dessas coisas de quando que a gente se estabelece um pouco mais como indústria, de como que os nossos filmes chegam mais até determinadas pessoas, né? Até um público que é um pouco mais amplo. E às vezes quando isso se restringe muito, né? Quando as coisas se fecham. Então eu acho que hoje, assim, fazer cinema hoje, eu acho que é tentar entender o momento, as possibilidades, esses novos olhares que estão sendo dados para o cinema brasileiro e aproveitar isso para tentar manter, né? Fazer disso não só essa persistência e essa insistência como se fosse uma coisa só muito difícil, muito penosa, mas também aproveitar o momento para a gente poder estabelecer determinadas coisas, experimentar determinadas coisas, trazer o público para pensar determinadas coisas, né? Junto com os cineastas, junto com os realizadores. E você, João, o que você acha? O que é o cinema nacional? O que é o cinema brasileiro, mas para você, o que é fazer cinema no Brasil hoje? Tô pensativa sobre isso, porque não sei, né, você abre essa mesa falando de soberania nacional, mas atrelando também a soberania nacional a essas duas premiações que o Brasil está presente, que é o Globo de Ouro e o Oscar. E aí é complexo, né, você usar uma régua exterior ao Brasil para falar sobre o cinema brasileiro. Mas eu acho que, na verdade, existe essa sensação, e não é uma sensação, né? É uma realidade de que culturalmente, para a gente produzir cinema, a gente precisa de muito dinheiro. O cinema aí, quando eu falo cinema, é tudo, audiovisual, é muito poderoso, né? A cultura, ela entra na cabeça das pessoas e ela cria visões de mundo. Então, o que acontece é que existe um projeto, eu acho que é um projeto de poder mesmo, mundial. Ele existe para que essas produções de países, vamos dizer, que não são, né, os Estados Unidos, eu vou colocar nessa régua, porque mesmo acho que outros países como a Europa, Canadá, que tem dinheiro e produção, eles têm dificuldade de entrar também internacionalmente nos mercados mundiais. É um projeto de poder mesmo, para que as pessoas vejam e reproduzam mais uma forma de vida, que é uma forma de vida que está muito atrelada ao capitalismo. Então existe um projeto mesmo para que a gente consuma pouco cinema brasileiro. E daí, quando a gente vem falar sobre o cinema brasileiro, a gente atrela também a essas duas premiações, que são premiações americanas, né?
Eu tô colocando tudo isso só para problematizar. Uhum. Eu acho que o cinema brasileiro, ele é muito importante. Eu fico muito feliz e orgulhosa de trabalhar no cinema brasileiro, fazer parte, criar junto e mostrar o cinema brasileiro, principalmente dentro, eu vou dizer, do que é a minha comunidade, assim, dentro do que é... E aí eu vou fechar, sei lá, vamos fechar em Belo Horizonte. Então, assim, eu comecei a fazer meus curtas-metragens em Belo Horizonte e mostrar em Belo Horizonte. E eu acho que as pessoas que assistem, elas pensam sobre a realidade delas, da cidade, do bairro. E isso vai se ampliando, né? Então, a gente tem essa sensação ampliada de discussão do mundo, de valorização da nossa cultura quando a gente se vê na tela. Então, eu acho muito importante o que eu faço, apesar de ser pequeno. Eu acho muito importante o que eu faço. Eu acho que a valorização do cinema brasileiro, ela tem que acontecer primeiro dentro da própria sociedade brasileira, sabe? E é super complicado e difícil falar isso, porque a gente tem... Aí eu vou falar de projetos de poder de dentro do Brasil, né? O tempo todo projetos de poder em que querem que a sociedade brasileira continue sendo uma sociedade extrativista, vou dizer escravocrata, no que seria a escravidão contemporânea, né? Desse neoliberalismo. E a gente está aí na discussão da jornada de trabalho 6-1, nem vou entrar nisso, porque eu vou para um outro lugar. Mas eu acho que a sociedade tem que pressionar e entender que se a gente não valorizar a nós mesmos, aos nossos modos de vida, a gente está fadado a morrer, ou só a trabalhar para os outros nesse sentido mesmo de não construir. A sorte é que o Brasil é um país muito rico culturalmente, imaginativamente, então eu acho que desde sempre existe uma pressão muito grande para que a nossa cultura seja aplastada, mas as pessoas têm dificuldade, elas têm muita dificuldade, a gente resiste. Eu acho que o mundo aí na semana passada tomou muito susto aí eu vou falar de música agora, com as paradas musicais mundiais, porque existia esse artista, o Bad Bunny, que estava em número 1 em todas as paradas musicais. Apesar dele ser resistência dentro dos Estados Unidos, ele também é um produto cultural americano, né? Uhum. E aí as pessoas falam, mas por que no Brasil o número 1 não é o Bad Bunny? A gente no meio do carnaval brasileiro. Desculpa aí, gente, a gente tem que, né? A gente tem que dançar na cena, tá difícil ser Bad Bunny aqui no Brasil. Então, eu acho que é isso, acho que é resistência. Fico muito feliz de estar aí dando aula e tentando ajudar a essa produção do cinema brasileiro. E, na verdade, fico muito feliz mesmo de que a internacionalização do cinema brasileiro esteja acontecendo e que esteja sendo valorizado e visto desde vários lugares do mundo. Assim, é importante que isso aconteça, mas é importante também que a gente se olhe, né? Perfeito. Eu acho muito interessante isso, quando a gente para poder pensar que essas premiações, embora venham de uma régua externa, ajuda, por causa desse processo todo, desse colonialismo cultural que a gente vive, ajuda que a gente olhe para a gente mesmo. Com então, certeza. O que eu acho mais legal é justamente isso, que é um negócio que vem de fora, mas que nos ajuda a olhar para dentro. E aí, quando o Kleber Mendonça Filho, o Adolfo Veloso, ele falou a mesma coisa em outras palavras, mas que a gente incentive os nossos jovens cineastas a falar mais sobre seus territórios, que é muito isso que você trouxe, da gente incentivar essa produção para poder olhar para si mesmo. Porque naturalmente, as outras pessoas de outros territórios diferentes do nosso, seja dentro do Brasil, seja fora, eles vão olhar, nossa, que interessante como eles se enxergam, como eles falam de si. Eu acho que é muito nessa linha.
Mas é uma guerra política e econômica, Sim. né? A gente está aí agora na discussão do Congresso e do Senado sobre a regulamentação do VOD, né? Que é o vídeo sobre demanda. Então, a gente está falando de taxar as plataformas de streaming que estão chegando no Brasil. A gente está falando, gente, de empresas multimilionárias que estão entrando no Brasil e tentando, de certa forma, produzir com talentos brasileiros sem pagar ao Brasil esse direito de estar tanto circulando no Brasil quanto usando talentos brasileiros. Tem pessoas que estão trabalhando para plataformas como Netflix, Amazon, roteiristas, por exemplo, que para assinar contrato e trabalhar nessas plataformas, assinam contratos que são contratos em que a jurisdição não é brasileira, que a jurisdição é americana, justamente para eles não terem direitos autorais sobre os trabalhos. E, né, mais uma vez, a gente vê acontecer o que aconteceu em vários setores da nossa indústria toda. Aí, fazendo um paralelo bizarro, a gente está vendo, né, esses últimos dias também, essa médica brasileira, pesquisadora, né, que curou assim, né, que está nesse processo de provar que ela encontrou uma substância que pode, de certa forma, fazer com que pessoas paraplégicas voltem a andar. E ela falou, olha, eu perdi a patente dessa substância para uma empresa gringa porque foi cortado os recursos públicos da faculdade em que ela trabalha, né, da UFRJ, se eu não me engano. Da UFRJ no governo Temer, assim, é isso. O projeto, gente, ele é muito forte. Assim, se a gente não valorizar a cultura e a educação, é isso, a gente vai estar para sempre trabalhando com o que sobra do mundo pra gente. E nessa perspectiva, qual que vocês acham que é o papel da universidade? A gente fala a partir de uma universidade, mas da universidade enquanto instituição, para poder ajudar nesse fortalecimento da cultura brasileira, nessa formação desses jovens cineastas. O que a universidade pode fazer para isso? A minha trajetória é parecida com a sua, acho que a gente até já conversou sobre isso, né? Que não é à toa que eu tô fazendo pós-graduação, assim, tô no meu doutorado tem um pouco de ensino-aprendizagem, porque uma das coisas que me encantou dentro da faculdade foi realmente ver o cinema para além do processo de realização, né? Assim, essas estratégias de reflexão e como que isso mobiliza. Porque tudo isso que a Joana trouxe, às vezes, né, para alguém que, sei lá, se talvez o meu eu tivesse ouvindo isso há um tempo, eu ia falar, mas tem a ver, mas talvez seja um pouco distante, mas não, né, cara, essas coisas, elas estão muito conectadas, né, o mercado, o tanto que isso influencia no que a gente faz, o tanto que a gente vive em um território de disputa, o tempo todo, e é uma disputa que ela se dá por meio de coisas que são culturais, então quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre essas questões que envolvem o neoliberalismo, essas questões que envolvem a gente poder se afirmar como indústrias, como produtores, como realizadores, enfim, em todos esses espaços e esses lugares que precisam de... Por isso que eu tô falando, eu também acho que é ruim uma régua estrangeira olhar qualquer coisa nossa, acho que isso é estranho, porque o risco maior disso ano que vem não tem filme brasileiro no Oscar. E aí, o cinema acabou? Não tem mais nada? Não tem Kleber? Não tem Walter? O cinema brasileiro tá ainda derrocado, né? Porque todo mundo é muito, muito enérgico. Imediatamente o mundo acabou. Calma, não é assim. A torcida de Copa do Mundo. A torcida de Copa do Mundo, calma, não é assim. Não precisa ser assim sempre. Mas que a gente aproveite isso, não só para ter isso lá, mas isso aqui, né? Que o nosso cinema chegue mais pessoas aqui, pra gente poder se ver, pra gente poder se reconhecer. E aí, essa disputa, ela também é cultural nesse sentido das mensagens, das histórias que a gente conversa, um pouco por causa daquilo que a Joana também trouxe no início, da gente se reconhecer na tela. Trabalhando com curadoria, trabalhando com exibição de filmes, o que eu acho mais legal, especialmente quando tem sessão comentada, né, que é onde as pessoas vão poder falar sobre as coisas, no final do filme a gente abre espaço para o público, para os espectadores comentarem, e aí você vê uns filmes da Marília Rocha, você vê os filmes da Juliana, você vê alguns filmes que as pessoas se veem ali, que ela vê o lugar onde é que elas caminham. É um tipo de reconhecimento que traz uma riqueza muito grande, sabe? Eu cresci com pasta de amendoim e geleia, pão com pasta, mas nunca comi essa porcaria, gente, eu não sei o que é isso, mas isso fazia parte. Sim.
a gente se identificava com os filmes americanos, assim, sabe? Galera usando jaqueta de time de futebol, não tinha isso. Eu cresci em escola pública, não era nem remotamente parecido com aquilo. Armário na escola. Armário na escola. E aquilo era coisas que a gente se identificava. Claro, porque existe, de fato, um processo de identificação. O processo de identificação não é nem tão simples quanto eu me identifico com um personagem. Enfim, tem a ver com uma série de coisas, inclusive mise-en-scène, inclusive movimento de câmera. É um modo como os cineastas, né, articulam composições cinematográficas para nos aproximar de determinado personagem, mas para além de toda essa efetividade, tem esse aspecto, né, que é um aspecto de reconhecimento, de identificação e de transmissão cultural, de transmissão de modos de vida, de olhares sobre a vida, de olhares sobre o mundo que acabam se configurando a partir da experiência que a gente tem com os filmes e do que esses filmes trazem dentro da história que eles contam, né? O cinema não necessariamente é só narrativo, ele não precisa ser narrativo, mas ele tem essa potencialidade narrativa que é muito grande e que acaba abarcando, né? Muita gente se vê envolvida nisso. Então, eu acho que o que a faculdade ajuda mais nesse sentido é construir possíveis caminhos, construir novos trabalhadores, construir novos guerreiros aí para essas disputas que a gente, né, tem constantemente, e nos mais variados caminhos, nos mais variados processos, para que, eu acho que nas humanidades de modo geral, assim, acho que as ciências humanas elas precisam de chegar mais como divulgação científica também nas pessoas, para as pessoas entenderem a verdadeira importância de se pensar o cinema para além do eu dou 3 estrelas no aplicativo X ou Y ali, e isso é uma análise crítica de um filme. Afinal de contas, essas coisas, né, esse pasta de amendoim em geleia, essas coisas, elas vão se transmitindo para a gente de um modo menos racional, né? A gente absorve muita coisa dos filmes que a gente assiste, das histórias que a gente acompanha, de um modo, às vezes, pouco crítico, né? Eu falo que a gente apreende o cinema e a linguagem cinematográfica antes de aprender essa linguagem, se é que a gente aprende essa linguagem, mas essa linguagem está espalhada em tudo, tem no seu celular, tem no relógio, hoje em dia tem vídeo, né? E isso, o cinema meio que é uma espécie de matriz, assim, disso. Então, olhar para o cinema também como pensamento, como reflexão, para a faculdade de cinema como esse polo de criadores, de pessoas que vão não só realizar filmes, mas pensar filmes, enfim, é um espaço de grande valorização, assim, porque produção de conhecimento é indissociável de cultura, e essas duas coisas juntas, eu acho que na faculdade é onde a gente melhor consegue encontrar. Perfeito. Nossa, com certeza. E isso da identificação é um assunto que eu tenho muita paixão porque quando eu pensei, falei, nossa, eu vou pro cinema, muito do que eu senti dentro era isso. Tipo, cara, eu adoro quando eu vou ver alguma coisa e eu me vejo ali, eu me identifico ali, seja pelo local, seja pelo personagem em si, e eu quero, no caso, passar isso para as pessoas também, porque eu acho que isso é muito importante, até para quando a gente tá crescendo, construindo nossa identidade e tudo mais. E eu acho que a faculdade, de fato, assim, é muito importante pra gente poder criar essa comunidade e estabelecer esses vínculos, porque também é uma troca de conhecimento, né? Por exemplo, esse ano mesmo, tem tanto calor na minha turma que eu fiquei chocada. Eu fiquei muito feliz, porque quando eu entrei, a minha turma era tão pequitinha, bonitinha, assim. E acho que só de calor tem uns 15, sabe? Então, assim, é muito importante ver como é que isso tá crescendo e essa troca de conhecimento. Porque aí, beleza, eu tô no 3º semestre, sei de algumas coisas, mas também, né, tô no começo da faculdade, mas eu posso passar o conhecimento que eu tenho pra galera que entrou. E tem muita galera mais velha também, que já tá na área, que pode passar esse conhecimento pra gente, e a gente fazer essa correntinha. E eu acho que isso é muito importante até pra poder não estabelecer, mas reforçar a base, assim, da indústria, sabe? Nos novos criadores, dos pequenos produtores e diretores e tudo mais. É muito bom saber que você tem com o que e com quem contar, sabe? Você tem uma estrutura, você sabe onde você pode arrumar galera pra poder pegar alguma indicação de repente, ou então conseguir algum material, ou até distribuição mesmo. Eu acho que é um apoio muito importante que dá um quentinho, assim, no coração, sabe? Acho que dá um pouco mais de tranquilidade. Ainda mais sabendo como... Querendo ou não, é uma indústria difícil, né? Assim, você entrar e se estabelecer e conseguir se firmar lá dentro. Pelo menos é a visão que eu tenho, assim, ainda no 3º semestre. Eu fiquei aqui sorrindo, olhando pra ela. Ai, que lindo, tá no 1º período, 2º período, 3º período de faculdade. Sinto uma
uma florzinha, assim. Uma Eu tenho que florzinha falar das sendo coisas, mas eu cuidada. não sei falar das coisas. A universidade, eu acho que ela tem um papel muito grande na vida das pessoas. E aí eu tô falando isso como aluna, assim. E eu acho que se tem duas coisas que a universidade pode trazer para a gente, é primeiro abrir os horizontes, né? Tem muita gente que chega no ambiente universitário querendo arrumar um emprego, assim. Teve um aluno de verdade que chegou com o currículo para mim outro dia na aula, terceiro período com o currículo, assim. Professor, eu quero aprender a arrumar um emprego, me ajuda a fazer o currículo. E isso, gente, isso é o que de menor a universidade pode fazer pelas pessoas. É claro que a gente vai para a universidade para aprender ofícios também, mas eu acho que a universidade é uma possibilidade da gente poder abrir a nossa mente para o mundo, para novos imaginários, principalmente para o pensamento crítico, assim. Eu acho que é a partir daí que você vai construir toda uma carreira. Se você não tiver pensamento crítico, é muito difícil você conseguir atingir toda a potência de qualquer coisa que você for fazer, né? Então, assim, se eu estou trabalhando para uma empresa, eu tenho que entender exatamente o que eu estou fazendo nessa empresa, como essa empresa está me usando, onde é que há uma certa possibilidade de troca ali, né? Porque senão a gente vira só esses bichos trabalhadores, assim. E aí eu acho que é muito lindo quando você chega na universidade, você descobre um monte de mundo possível, e às vezes nem são os mundos que você vai, né, trabalhar e ganhar dinheiro, mas são os mundos que vão alimentar as nossas almas, assim. E eu acho que a universidade ensina muito a gente disputar o imaginário. Essa disputa de um imaginário, ela é a disputa que faz com que queiramos conquistar as coisas. Eu brinquei, né, no início, falei, eu quero conquistar o mundo. Mas não é do jeito que talvez, né, apareça nas histórias infantis, assim. Não é Pink Cérebro. Não, não é. É poder entrar dentro dos campos de conhecimento e cada vez mais entender de que é feito o mundo, qual que é a matéria do mundo. E aí eu vou falar uma coisa que parece muito doida, assim, mas eu tenho visto como a resistência palestina tem sido incrível, porque ela disputa imaginário. O que os artistas... Aí teve um artista agora, um cineasta que ganhou um prêmio no Festival de Berlim, que foi um festival super controverso, porque agora, né, o júri do festival, e é encabeçado pelo Wim Wenders, que sempre foi um cineasta político, se recusou a falar da questão da Palestina e usou assim um termo péssimo, tipo, os filmes não têm que ser políticos, sendo que ele próprio no ano passado falou, os filmes são políticos. Então você vê que é a questão ali da Palestina. Esse cara que ganhou, eu esqueci o nome dele agora, que ele ganhou um prêmio, ele chega lá na frente e fala, a Palestina será livre. E vários artistas palestinos têm repetido isso. A Palestina será livre. Por quê? Eles sabem que eles estão disputando o imaginário. E é esse imaginário futuro que importa para a construção do que a gente é hoje, assim. Então, é super bonito. Não sei se fez sentido isso que eu tô falando. Total. Mas eu acho que se a universidade pode ajudar a gente em alguma coisa, é em abrir... o pensamento, né? E conhecimento não ocupa espaço, gente. Nosso cérebro vai ficar do mesmo tamanho. E eu acho uma discussão muito interessante, porque às vezes eu fico pensando, na minha geração mesmo, na galera um pouco mais nova, que nasce com o telefone grudado assim na mão, e o TikTok, os videozinhos repetitivos, 30 segundos, fica passando. Eu acho que isso da faculdade ajudar a gente a desenvolver nosso pensamento crítico e abrir a nossa mente mesmo é muito importante, ainda considerando essa
padronização, eu acho que às vezes a gente é meio submetido a, porque a gente vê um videozinho de 30 segundos e fica tipo assim, nossa, sim, realmente, aí passa, e vai vendo vários e vários e vários, e você acha que você sabe das coisas, assim, só com aqueles 30 segundinhos de vídeo, que nem você tinha comentado mesmo, sobre tipo assim, nossa, vi um filme, acabei de vê-lo, vou já logar no Letterboxd aqui, ó, 3 estrelas. Pois é, mas você não se dá o tempo de processar e realmente pensar o que você acha daquele filme, né? Então eu acho que a faculdade é muito importante pra isso também. Eu amo as minhas aulas quando quando os professores fazem a gente pensar e sair um pouco desse básico, tipo assim, nossa, linda arte. Acabou. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante de fato. Eu tô arrumando treta com os meus alunos, viu? Bom, quer dizer, aliás... O coordenador. Porque eu fico implicando quando as pessoas pegam o celular e falam, gente, pelo amor de Deus, eu prefiro que traga um caderno com lápis de cor e fique desenhando, se a pessoa tem essa ansiedade, né? Porque existe um toque ansioso, assim, nos alunos que estão acostumados muito com a coisa do celular. Mas é isso, né? Eu acho que a lavagem cerebral, ela já existiu de várias formas dentro da nossa sociedade. Uma nova lavagem cerebral é esse toque das pessoas olharem o celular, elas nem sabem o que elas estão vendo, virou quase que uma coisa mecânica. Então, se é para fazer mecânica, vamos desenhar em sala de aula, olha que legal. Porque o celular realmente ele distrai as pessoas, os alunos, do que está acontecendo em sala de aula. E eu entendo, às vezes, a pessoa querer distrair com alguma coisa. Pode desenhar, costurar, né? Meu caderno é todo rabiscado. Pois tem a matéria e envolve... Pois é, isso a gente fez. Porque o que acontece é que as pessoas elas estão se privando de um tédio. E o tédio, você tá ali ruminando, em fazendo nada, você começa a pensar sobre a sua vida, sobre as suas questões. Tem até o que eles falam do ócio criativo, né? Não fazer nada, que aí você tem uma nova ideia que ela te surge. Então, eu acho isso, eu acho que eu tô muito fã de uma matéria que eu assisti há 3 dias falando que algumas faculdades estão proibindo também o uso de celular em sala de aula. Em São Paulo já são 3, como fizeram nas escolas. Porque realmente a curva de aprendizado ela é muito danificada pelo uso do celular. E, assim, qualquer coisa tira a atenção do aluno de sala de aula. Então, assim, é uma mensagem que chega, qualquer coisa que chega. Então, é muito louco isso. Mas, assim, em sala de aula eu tô voltando para papel e caneta, fazendo os alunos escreverem em papel e caneta. Ah, professora, mas eu posso colocar aqui no celular, digitar no bloco de notas? Eu não, porque vai chegar uma mensagem aí você vai para outro mundo. E a gente precisa de ficar na sala de aula. É bem isso. Pensando nesse universo de sala de aula, aí eu queria até primeiro direcionar a vocês essa pergunta e depois, com base nela, a gente passa para a Joana. Na UNA, uma das características que a gente tem é justamente de ter professores que são muito alinhados com o mercado. Professores que estão atuando ali, a própria Joana já falou que ela é professora, mas o outro lado é o lado artista, o lado cineasta, e como ela, a gente tem vários outros. Para vocês, como é que foi e como é que é? Tem em sala de aula professores que são atuantes no mercado, que estão ali produzindo, que estão ali no seu dia a dia, para além da sala de aula junto com vocês. O que vocês acharam? O que você acha disso hoje? O que você achou disso enquanto você estudou? Eu acho que, para além de você pensar, pô, essa pessoa que tá me ensinando, ela tem uma experiência real, tem uma bagagem ali, eu acho que dá um certo conforto, tipo assim, tá, essa pessoa sabe o que ela tá fazendo. Eu gosto muito de pensar que para fora da sala de aula eu tenho pessoas com quem eu posso perguntar e tirar dúvidas, falar, isso aqui, você acha que tá bom? O que eu posso fazer? Porque a Cacá, por exemplo, que eu tive aula com ela de cinema brasileiro e de linguagens e relações estéticas, ela trabalha lá no Cine Santa Teresa, né? E assim, quantas vezes a gente já conversou sobre como é que é trabalhar lá no geral, e ela sempre dando uma força. O meu professor de animação também, o Sávio e o Flávio, mas mais especificamente o Flávio, eu lembro, nossa, claramente dele sempre falar que ele se mantém à disposição, assim, nas redes sociais, pra gente poder mandar coisinhas pra ele. Professor, olha só, o que você acha que eu posso melhorar aqui? Então,
eu gosto muito, assim, desse apoio nessa indústria, assim, é muito importante a gente se agarrar a essas pessoas, sabe? Pra saber que mesmo quando a gente se forma, a gente tem uma galera experiente. Eu acho que você, na verdade, você complementou muito bem, assim, a última resposta que eu tinha dado, porque essa questão da gente estar próximo dessas pessoas, quase que nesse sentido Faria Limer networking, isso é muito importante, né? Mas não é? É muito importante, porque você acaba conhecendo as pessoas que já estão, de alguma forma, vinculadas com o mercado e com um tipo de coisa que parece sempre muito obscuro. Né? Assim, o sistema de distribuição nacional, na verdade, ele é sempre muito obscuro. Até hoje eu trabalho com isso há 8 anos já e é sempre complicado. Então isso dá uma certa... A gente tem ali um Dante Virgílio, né? No coisa ali, alguém tá te guiando. E eu acho isso muito, muito poderoso, assim. Eu tenho um agradecimento enorme por todos os meus professores da UNA. Desde os que em sala de aula traziam um texto, falavam, agora nós vamos ler um texto, e aí que eu descobri que eu não sabia ler texto de acadêmico direito nessa época, porque, né, é um outro processo, assim, até essas conversas de corredores, né, assim, eu agradeço muito, deixo aqui mais uma vez, há tantos anos, mas deixo registrado meu agradecimento, porque é uma partilha é uma generosidade que é incomum, assim. E isso eu acho que é especialmente importante no caso do cinema, porque, de novo, né, a gente sempre tá... O cinema é uma arte que tá sempre em contato com outras coisas, né? É uma arte, mas é uma indústria cara. É uma arte, mas é uma arte que ela não é única, né? Ela junta todo mundo. Então tem a galera da música, tem a galera da escrita, do roteiro, tem a galera do teatro, tem todo mundo que tá ali junto, mas também é uma arte que tá muito conectada, também é arte com teoria, né? Especialmente dentro da faculdade. Então, para além da questão teórica, para além do rigor teórico que a gente tem, ter essa possibilidade de conversar com pessoas que estão envolvidas com a produção, isso amplia muito. Porque, às vezes, o que você vai ter de, sei lá, o que eu vou te ensinar das regras do roteiro, não é necessariamente o que o seu roteiro vai pedir. E se é uma pessoa que está só vinculada na teoria, que só leu teoria, se é uma pessoa que nunca teve um contato com esse lance de pegar uma câmera e ir para o outro e ter esse contato com a alteridade, talvez não seja uma pessoa que vai entender. Assim, a primeira vez que eu fui gravar um documentário, a pessoa sentou na minha frente, começou a contar a história, e a galera do meu grupo começou a chorar atrás, porque a história era muito mais pesada do que a gente esperava. Falei, cara, isso aqui... Ainda bem que eu tinha visto muito Eduardo Coutinho. Porque nada te prepara, teoricamente, para você encontrar isso. Nada. E esse tipo de coisa, esse tipo de troca, que é uma troca que passa por um sensível que está atrelado a uma teoria, isso é, assim, sem preço. Eu acho que para os alunos é uma vivência muito incrível, assim. Eles entenderem que cada professor e professora que estão ali são pessoas que, além de se dedicarem a ensinar, né, que eu acho que já em si é um trabalho incrível dos que deveria ser mais bem valorizados no mundo, mas também que tem uma carreira, assim, eu acho que a UNA procura esses professores que estão também no mercado, até porque... É muito difícil entender o que é o mercado audiovisual no Brasil, e eu vou te falar que os professores também não têm muita resposta, assim, de como vai ser o mercado daqui a 2 anos, como a gente pode falar do que foi, do que vai ser, a gente nunca sabe, mas eu acho muito incrível os alunos poderem ter contato com essas pessoas que são das mais variadas possíveis e com formações muito diferentes. Eu acho que isso pega muito, assim, porque é muito engraçado. Voltando ao aluno que chegou com o currículo para mim na sala de aula, querendo que eu explicasse para ele como ele poderia fazer o currículo da forma que seria melhor aceito no nosso mercado. E o nosso mercado não funciona muito assim, né? Primeiro que não vai ser com as mesmas regras do LinkedIn que ele vai conseguir um trabalho dentro do audiovisual, muitas vezes porque... a gente mesmo cria os nossos próprios trabalhos, né? As nossas próprias demandas. A gente se junta com uma turma de pessoas para fazer um filme, para fazer uma proposta de alguma coisa, para ocupar algum espaço. Então,
Eu acho que é muito importante para os alunos verem que todos esses professores que estão lá, eles estão lá de das formas mais diferentes possíveis, assim. E eu estudei numa escola livre de cinema, quando, né, há 20 anos atrás, que era uma escola onde traziam para dar aula para a gente professores do mundo inteiro que eram cineastas. Então, era uma escola... É uma escola de cinema, que é uma escola de cinema internacional, que está em Cuba, que é um internato, e ela usa muito o sistema de módulos, que é assim, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, tudo ao mesmo tempo, para justamente poderem trazer profissionais que estão geralmente trabalhando, assim. Eu não sei como que a UNA consegue fazer isso, porque é muito difícil você conseguir professores que consigam ter a regularidade de dar aula 1 ou 2 ou 3 vezes por semana dentro do que é o semestre acadêmico, dentro da universidade, e ainda conseguirem estar no mercado. Mas eu acho que, principalmente o curso de cinema ali, ele conseguiu entender as demandas dos professores. Então, assim, se tem alguma professora que vai filmar, então, assim, a gente tem cineastas como a Clarissa Campolina. Vou entrar em 7 no semestre que vem. Aí ela consegue uma licença, porque durante esse período de 7... ela não consegue vir dar aula. Mas eu acho que o curso, ele entende muito que isso é para benefício dos alunos, porque depois essa professora vai voltar e daí ela vai falar sobre o set que acabou de acontecer, né? Então, eu acho isso muito incrível. Essa variedade dos professores, eu acho que é bom até pra gente perceber que, tem muitos caminhos que a gente pode ir. Né? Eu acho que é legal pra gente não se prender a uma coisa só. Gente, primeiro, agradecer muito vocês por essa conversa que a gente teve hoje. Eu acho que foi riquíssima. A gente conseguiu falar sobre vários assuntos, pensando na formação, pensando nessa estruturação dessa nossa soberania cultural. Então, assim, só tenho a agradecer vocês. Agradecer Joana, Cora, Rodrigo. E saibam que vocês sempre podem contar com a gente, assim, para a gente continuar conversando em outros momentos, e eu tenho certeza que vai ser muito, muito massa. Queria só passar a palavra para vocês poderem se despedir do nosso público que está assistindo a gente agora. Então, quem queria começar? Eu queria começar porque a gente começou falando sobre a internacionalização de filmes, né? E eu queria falar de 2 filmes que estrearam agora internacionalmente no Festival de Cinema de Berlim, que aconteceu agora em fevereiro, né, de 2026. E esses 2 filmes são muito especiais, que são 2 filmes mineiros, de uma nova geração. São 2, as pessoas que dirigiram e escreveram, né? São 2 profissionais, um de Contagem e outro de Belo Horizonte. O de Contagem é o André Novaes Oliveira, que é um cineasta que já tem aí uma trajetória incrível. Então, acho que, se eu não me engano, ele está no 4º longa, não tenho certeza. Eu acho que é o 4º longa. E aí, ele está lançando esse filme, que ele filma, o André é muito engraçado, né? Ele consegue misturar, filmar com o pai dele, que se tornou ator, com uma nova atriz que temos no mercado, que é nada mais, nada menos que Conceição Evaristo. Então, assim, ele traz ela também para atuar. E também um outro filme, que é da Grace Passou, aqui de Belo Horizonte, é dramaturga, atriz, as pessoas conhecem muito ela pelo trabalho dela como atriz, mas agora é a estreia dela como diretora de longas metragens. Então, é muito incrível ver essas 2 carreiras projetadas nesse festival. E esses filmes, eles vêm não só, porque geralmente a gente fala muito da pessoa que fez a direção do filme, né? A gente identifica muito. Mas temos aí toda uma equipe gigantesca de profissionais mineiros que ajudaram esses filmes a alcançar essas telas. Então, falar que eu tô com muito orgulho do cinema mineiro, assim, e puxando aí a bola pro nosso lado. Então,
quando vocês ouvirem falar desses 2 filmes no cinema, corram para assistir. Um se chama Nosso Segredo, de Grace Passou, e o outro, do André Novaes Oliveira, se chama Se Eu Fosse Vivo, Vivia. Eu acho que é isso. Isso mesmo. Muito maneiro. Eu só tenho a agradecer pelo convite, por ter lembrado de mim. Fiquei gag lá em casa, falei, meu Deus, logo eu, como assim? Porque eu, assim, dou muito valor a essa troca de conhecimento e informação. Eu gosto de me sentir um espectador, assim, vendo a galera que tem mais bagagem que eu, querendo ou não, falando das coisinhas, e eu fico pensando, e falo, nossa, realmente, então, assim, isso pra mim é muito importante. Ter tantas opiniões parecidas, mas de contextos distintos. Sou muito grata, assim, por todo o ambiente, pelas pessoas. Me sinto, assim, acolhida e sinto que tô em boas mãos. Sinto que tem um caminho muito maneiro aí pela frente. Calma, você ainda vai ser a minha aluna. Eu ia falar, e olha que você ainda nem foi aluna da Joana. Não é? Ainda não. O semestre que vem, será? Ficarei na torcida. Então, assim, só muito obrigada, assim, isso foi muito incrível. Uma experiência totalmente diferente, inclusive, porque eu sou a pessoa que fica atrás da câmera ali. Mas foi muito legal. Muito obrigada aí por tudo. Nossa, demais. Eu também quero agradecer muito pela oportunidade de falar mais um pouquinho, assim, sobre esse curso. Adoro falar sobre cinema. Tô doido para dar aula também, para começar a estar nesse outro lado. E, assim, quero só reiterar o convite da Joana. Trabalhando em circuito alternativo, né? Hoje faço produção de programação lá no Cine Humberto Mauro. Para que quando esses filmes chegarem, gente, assim, vale muito a pena assistir, vai por mim. Porque eu já tive contato com alguns e são filmes incríveis. E aí vocês vão ver que é isso, a diversidade do nosso cinema, inclusive dentro dos próprios filmes, porque são filmes que modulam várias coisas dentro de narrativas que vão se expandindo dentro delas mesmas, assim. Filmes incríveis, e é isso, para valorizar nosso cinema, ainda que a gente não esteja em Oscar, Globo de Ouro ou qualquer outra coisa, nosso cinema existe e resiste, e ele só vai existir a partir do momento que ele for visto. Com certeza. Por todos nós. Então, viva aí o cinema mineiro e o brasileiro, né, gente? Palmas aí pro... E se tem uma coisa que essa conversa reforça, é que fazer cinema no Brasil é, antes de tudo, um ato de afirmação e de resistência. A gente falou isso aqui. Defender o cinema brasileiro significa entrar no mundo com identidade própria. Globo de Ouro, Oscar, Festival de Cannes, BAFTA, entre outros, são vitrines importantes, mas a construção ela começa aqui, na sala de aula, nos projetos autorais, nas parcerias, na formação crítica. O curso de Cinema e Audiovisual da UNA, no Campus Liberdade, é parte dessa engrenagem, que forma realizadores preparados tecnicamente e conceitualmente para ocupar o mercado com consistência cultural. E para você que acompanha a gente, fazer cinema no Brasil é também contar nossa própria história, talvez principalmente contar nossa própria história. Até o próximo episódio, então, do Na Teia. Tchau, tchau.